A Bíblia falada e comentada. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês, oram assim: Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Comentário de Mateus 6. O termo hipócrita, conforme se usa aqui, refere-se à pessoa que faz boas obras só por aparência, não por compaixão nem nenhum outro motivo bom. Suas ações podem ser boas, mas seus motivos são maus. Esses atos vazios são sua recompensa, enquanto que Deus premiará os que são sinceros em sua fé. Quando Jesus diz não saiba sua mão esquerda o que faz sua direita, quer significar que nossos motivos para dar devem ser puros. É fácil dar com motivos mistos, fazer algo em favor de alguém se for beneficiar em alguma maneira. Os crentes devem evitar todo artifício e dar sozinho pela satisfação de dar e assim responder ao amor de Deus. Qual é sua motivação ao dar? É muito fácil dar por reconhecimento e louvor. Para nos assegurar de que nossos motivos não são egoístas, devemos realizar nossas boas obras quieta e silenciosamente, sem esperar recompensa. Jesus diz que devemos revisar nossos motivos quanto à generosidade, oração e jejum. Estas obras não devem ser egocêntricas, a não ser teocêntricas, e não para nos fazer luzir bem, a não ser para fazer a Deus luzir bem. A recompensa que Deus promete não é material e nunca é dada aos que a buscam. Fazer algo solo para nós não é um sacrifício de amor. Quando tiver a oportunidade de fazer uma boa obra, pergunte-se: faria isto embora ninguém soubesse? Algumas pessoas, especialmente os líderes religiosos, queriam que os vissem como santos, e a oração pública era uma das maneiras que empregavam para obtê-lo. Jesus viu além de seus atos de justiça própria e ensinou que a essência da oração não radica no que se diz, nem como nem onde, a não ser na comunicação com Deus. É válido orar em público, mas orar sozinho onde vamos ser vistos é uma indicação de que nossa audiência verdadeira não é Deus. Algumas pessoas pensam que repetir as mesmas palavras uma e outra vez, como um encantamento, fará que Deus lhes ouça. Não é errôneo nos aproximar de Deus com a mesma petição. Jesus nos anima a que elevemos orações persistentes. Mas condenação às repetições corriqueiras que não se elevam com um coração sincero. Nunca se ora muito se nossas orações forem sinceras. Esta oração pode ser um modelo para nossas orações. Devemos elogiar a Deus, orar por sua obra no mundo, orar por nossas necessidades cotidianas e orar solicitando sua ajuda em nossos conflitos diários. A frase Pai Nosso que está nos céus indica que Deus não só é majestoso e santo, mas também pessoal e amoroso. O primeiro artigo desta oração modelo é uma declaração de louvor e dedicação a honrar o nome santo de Deus. Honramos o nome de Deus ao usá-lo com respeito. Se usarmos o nome de Deus ligeiramente, não tomamos em conta a santidade de Deus. A frase venha seu reino é uma referência ao reino espiritual de Deus, não a que o Israel fora liberado do jugo de Roma. O reino de Deus foi anunciado no pacto com Abraão, Gênesis 8 verso 11, Lucas 13 verso 28,
está presente no reinado de Cristo no coração de cada crente, Lucas 17 verso 21, e será completado quando a maldade seja destruída e o estabeleça novos céus e terra, Apocalipse 21 verso 1. Quando oramos faça-se sua vontade, não estamos nos abandonando à sorte, mas sim estamos orando que o propósito perfeito de Deus se cumpra neste mundo como no mais à frente. Quando oramos nosso pão de cada dia nos deem isso hoje, reconhecemos que Deus é nosso sustentador e fornecedor. É um pensar que dependemos de nós mesmos. Confiamos em que Deus cada dia tem que nos proporcionar o que sabe que necessitamos. Jesus não está sugerindo que Deus nos guie para a tentação. Simplesmente está pedindo que sejamos sacados de Satanás e seus enganos. Todos os cristãos enfrentam tentações. Algumas vezes é tão sutil que inclusive não sabemos o que nos está passando. Deus nos prometeu que não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar, 1 Coríntios 10 verso 13. Lhe peça a Deus que lhe permita reconhecer a tentação, que lhe dê forças suficientes para enfrentá-la e que possa seguir o caminho de Deus. Para maior informação a respeito da tentação, Jesus nos põe em alerta quanto ao perdão se refere. Se não querermos perdoar a outros, tampouco Deus nos perdoará. Por quê? Porque quando não perdoamos a outros estamos negando o que temos em comum como pecadores necessitados do perdão de Deus. O perdão de Deus não é o resultado direto de nosso ato perdoador para outros, mas sim está apoiado em nosso entendimento do significado do perdão, veja-se Efésios 4 verso 32. É fácil pedir a Deus seu perdão, mas é difícil dá-lo a outros. Quando pedirmos a Deus que nos perdoe, devemos nos perguntar: perdoei as pessoas que me feriram ou ofendeu. Jejuar, não tomar mantimentos com o propósito de empregar o tempo em oração, é nobre e dificultoso. Dá-nos tempo para orar, ensina-nos autodisciplina, recorda-nos que podemos viver com muito menos e nos ajuda a apreciar os danos de Deus. Jesus não estava condenando o jejum a não ser a hipocrisia de jejuar com o fim de ganhar a aprovação da gente. O jejum era obrigatório para os judeus uma vez ao ano, no dia da expiação, Levítico 23 verso 32. Os fariseus jejuavam voluntariamente 2 vezes à semana para impressionar as pessoas com sua santidade. Jesus recomendou atos de auto-sacrifício feitos em silêncio e com sinceridade. Procurou pessoas que o servissem com bons motivos, não para satisfazer ânsias de louvor. O azeite de oliva se usava como um cosmético similar a uma loção. Jesus está dizendo: quando jejuar faz todo o resto de forma normal. Não faça do jejum um espetáculo. Fazer tesouros no céu não é sozinho pagar o dízimo, mas sim se obtém também com qualquer ato de obediência a Deus. Há certo sentido em que ao dar a obra de Deus estamos invertendo no céu, mas nossa intenção deveria ser procurar o cumprimento dos propósitos de Deus em tudo o que fazemos, não só no que fazemos com nosso dinheiro. Visão espiritual é nossa capacidade de ver com claridade o que Deus quer fazer em nós e ver o mundo através de seus olhos. Mas este discernimento espiritual pode ser facilmente opacado. Os desejos, interesses e metas egoístas bloqueiam essa visão. Servir a Deus é a melhor maneira de restaurá-la. O bom olho é o que se fixa em Cristo. Jesus diz que podemos servir sozinho a um Senhor. Vivemos em uma sociedade materialista onde muitas pessoas servem ao dinheiro. Empregam suas vidas em ganhar e entesourar, solo para morrer e ter que deixá-lo tudo. Seu desejo de ter dinheiro e o que podem adquirir com ele chega a ter maior preponderância que sua entrega a Deus e que os assuntos espirituais.
O que entesourilhe absorverá tempo e energias para pensar nisso. Não caia na armadilha do materialismo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6 verso 10. Poderia assegurar, com toda sinceridade, que Deus é seu Senhor e não o dinheiro. Uma maneira de nos examinar é nos perguntando o que ocupa principalmente meus pensamentos, tempo e esforços. Jesus contrastou os valores celestial com os terrestres quando afirmou que devemos dedicar nossa lealdade prioritária às coisas que não se murcham, que ninguém pode roubar e que não envelhecem. Não devemos chegar ao extremo de nos fascinar tanto por nossas posses ao grau que sejamos seus escravos. Isto significa que devemos fazer alguns recortes em caso de que nossas posses estivessem convertendo-se em muito importantes para nós. Jesus está chamando a tomar uma decisão que nos permita viver tranquilamente com o que tenhamos, porque escolhemos o que é eterno e duradouro. Devido a seus efeitos insalubres, sugere-nos não nos preocupar com aquelas coisas que Deus promete suprir. A preocupação pode, 1. Danificar sua saúde, 2. Dar lugar a que o objeto de sua angústia consuma seus pensamentos, 3. Diminuir sua produtividade, 4. Afetar negativamente a forma em que você trata a outros, e, 5. Reduzir sua capacidade de confiar em Deus. Aqui está a diferença entre a angústia e a preocupação genuína. A angústia imobiliza, mas a preocupação nos move à ação. Procurar o reino de Deus e sua justiça significa procurar sua ajuda em primeiro lugar, saturar nossos pensamentos com seus desejos, tomar seu caráter como modelo e lhe servir e lhe obedecer em tudo. O que é o mais importante para você? Haverá pessoas, objetos, metas e outros desejos que compitam quanto à prioridade. Qualquer destes pode tirar Deus do primeiro lugar se você não decidir enfaticamente lhe dar o primeiro lugar em todos os aspectos de sua vida. Planejar para amanhã é tempo bem investido, trabalhar em excessos pela manhã é tempo perdido. Algumas vezes é dificultoso notar a diferença. Planejar é pensar com antecipação em metas, passos e datas, e confiar na direção de Deus. Quando se faz bem, o afã diminui. Que se trabalha em excesso, em troca, vê-se assaltado pelo temor e lhe faz difícil confiar em Deus. Que se trabalha em excesso deixa que seus planos interfiram em sua relação com Deus. Não permita que seu afã pelo manhã afete suas relações com Deus. A Bíblia falada e comentada.